Você que investe na Klabin já deve saber que a ação está caindo 15% em 2025, está indo na contramão da Bolsa Brasileira, que vem subindo bem forte. E essa queda fez acender mais uma vez um alerta de descontex para as ações da Klabin. O que eu quero mostrar nesse vídeo e chamou muito a atenção é o resultado do quarto trimestre de 2024, o patrimônio líquido, que estava em torno de 13 bilhões há um ano atrás e agora está apenas em 8. Isso se dá principalmente por causa da dívida, né? A Klabin tem uma dívida em dólar e com a forte alta da moeda no fim do ano passado fez com que essa conversão para reais jogasse a dívida lá para cima, como podemos ver nesse gráfico, né? Subindo bastante o endividamento da empresa e isso acaba caindo do lado do passivo e enxugando o patrimônio líquido da empresa. Nesse vídeo vamos dar uma analisada um pouco mais a fundo na dívida da Klabin e tentar entender se essa queda que a ação teve é justificada ou não e se gera uma oportunidade para quem investe pensando no longo prazo. Mas antes me deixa saber como é que está o seu preço médio na Klabin ou se você também investe em outras empresas do setor de celulose como a Suzano e a Irani, deixa um comentário nesse vídeo. Eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, já te convido também a dar um like e se inscrever no nosso canal para ficar ligado sempre que nós postarmos novos conteúdos de análises de ações da B3. Todo mundo que investe na Klabin precisa saber essa questão do endividamento dela, né? É uma empresa que tem um programa de financiamento muito longo de plantas, né, como a Puma e outros projetos. Isso impacta bastante na sua alavancagem, né? Então ela tem uma dívida que é controlada, é planejada, que tudo dando certo vai se pagar no longo prazo e vai entregar valor para o acionista, mas é um valor bem alto, né? Nesse momento ela está em 4,5 vezes o EBITDA. E esse aumento durante o ano de 2024 foi principalmente em função do câmbio. 80% da dívida da Klabin, desses financiamentos, ele é em dólar, que tem uma vantagem por ser internacional, as taxas de juros desse financiamento acabam sendo melhores, porém tem esse risco da flutuação da moeda, né? Então, quando você converte para reais, pode ter um aumento, né, significante dessa dívida, que foi o que aconteceu no ano de 2024, né? O nosso dólar explodiu. Aqui o gráfico do dólar, começando há um ano atrás, né, ele estava em 4,80, ele chegou a 6,20, né, fechou o ano, né? Então isso aqui machucou muito a dívida da Klabin ao converter no quarto trimestre de 2024. Pega-se a dívida em dólar e converte pelo câmbio de fechamento. Então, foi convertido nesse câmbio do topo aqui a 6,20, né? Então, fez com que a dívida ficasse enorme. Mas não é uma dívida que eles precisam pagar agora. E desde então o dólar já deu uma boa queda, né? Agora fechando em torno de 5,70 e fazendo uma análise um pouco mais macro, a gente já vê um pouco de migração do fluxo, né, de moeda internacional indo um pouco mais para os mercados emergentes, para o Brasil e outros países. E isso tende a melhorar um pouco o câmbio, né? E dar uma arrefecida. Então eu vejo um cenário um pouco mais promissor para o câmbio. E ao fechar o primeiro trimestre de 2025, se o câmbio estiver nessa faixa de 5,70, pode esperar que nós vamos ter uma redução na dívida, só por conta da conversão da moeda. E o mercado viu isso e já precificou também no preço da ação, né? Derrubou bastante o papel, caiu bem forte. Ao analisar os múltiplos, né? O valor patrimonial da ação está agora em 6,99, então teve essa grande queda, né, de 9,67, caiu para 6,99. Mas como o preço da ação também caiu, ao analisar essa relação entre o preço e o valor patrimonial, vejo que ela até ficou mais barata agora. Na virada do ano, a Klabin estava negociando a 3,3 vezes o seu valor patrimonial e agora já caiu para em torno de 2,80, né? Então, no relativo, né, entre o preço e o seu valor do patrimônio, houve um desconto. E em relação ao lucro, a empresa também ficou um pouco mais atrativa. Esse é o preço teórico da ação se ela estivesse sendo negociada a 10 vezes o seu lucro, né? Então, ela está a 16,50 nesse momento e a ação está a 19. O que nos leva a um PL de 11, né? Então ela não está tão ideal nesse momento quando a gente tira uma fotografia dos múltiplos atuais. O PL está acima de 10, um PVP de quase
3 vezes. E esse ROI de 23% acaba enganando, né? Porque como a ação está quase a 3 vezes esse PVP, o retorno que você vai ter de fato, ele é muito menor, né? E isso dá para ver pelo Earnings Yield, que é um indicador que é o inverso do lucro sobre o preço, né? Então aqui funciona como uma regra de 3. Se com o PVP a 2,80 tem um ROI de 23%, quanto que seria o ROI se o PVP fosse 1? E o Earnings Yield responde essa pergunta, portanto, um earning até um tanto magrinho, né? Abaixo de 10% nesse momento para a Klabin. No mais, a empresa está negociando bem próximo das suas mínimas, né? A 13% apenas desse intervalo de variação dos últimos 12 meses, por isso também que acendeu um alerta no nosso Descontex. Preço justo de Graham não tem margem, o preço justo seria R$16 e a ação, como está a 19, tem uma margem negativa de 17%. No ranking de Earnings Yield está lá atrás também, né, para lá da 100ª posição, assim como no ranking de dividendos e da fórmula mágica do Joe Greenblatt. Então, o que dá para tirar de conclusão nesse momento é que esse passivo alto da empresa, essa alta dívida, acaba penalizando um pouco nos múltiplos, ele deixa a empresa cara, né, sobre essa ótica, tanto do lucro que ela está entregando, quanto em relação ao preço sobre o seu patrimônio líquido. Mas é uma questão de ter essa visão de longo prazo e olhar para o futuro, qual é o planejamento da empresa. E na apresentação dela, coloca, né, o cronograma de amortização. Então, eles têm esse planejamento da dívida começar a ser paga, né, e amortizada com mais intensidade a partir de agora. A empresa, no que diz respeito à caixa, né, e liquidez, ela tem 32 meses de cobertura, né, nesse momento. Então, ela está com uma folga bem grande, né? Pode vir uma crise, uma nova pandemia esse ano, alguma coisa muito grave, que mesmo assim ela tem, né, 32 meses ainda de folga para cumprir com as suas obrigações. Agora, falando de dividendos, a Klabin vem trabalhando no limite do 10º Bazin. Ela vem entregando um dividendo médio em torno dos 6%, né, nos últimos 12 meses, e ao analisar os últimos 3 anos, está aqui entre 5% e 6%. Falando de margem de segurança, não tem muita nesse momento. Você está comprando a ação hoje e vai receber o mínimo exigido pelo 10º Bazin. E olhando o calendário, a Klabin é uma empresa que paga diversas vezes ao ano, já tem 4% pago em março, provavelmente vai continuar pagando nesses mesmos meses que tiveram nos últimos anos, né, que foi em maio, agosto, novembro e dezembro. E o preço teto na piscina, ao olhar os 5 anos, ainda é bem fraco, né? O papel está bem longe da água. Aos 3 anos está dentro da margem, né? Aqui um pouco acima de 6%. E ao olhar um ano, também, né, mais ou menos ali em cima, como eu mostrei na tabela anterior. Então, não é uma empresa que está funda lá dentro da água, pagando bastante dividendos, como tem outros casos, né, na bolsa nesse momento. Empresas estão pagando, inclusive, mais de 10%. Então, pensando em dividendos, não é uma opção de investimento para você já receber renda passiva imediata, de qualidade. É um caso mais de longo prazo, tendo em mente esses projetos que a empresa está em execução, que vão levar tempo até maturar e entregar valor ao acionista. E para terminar, vamos dar uma olhada no gráfico da Klabin. Estou com o gráfico semanal aberto. Temos então essa queda de 15% desde o topo histórico, que foi na virada do ano. O papel parou bem em cima da média móvel de 200 períodos, que ela está horizontal, né? Então aqui é um excelente ponto de equilíbrio. O papel não está esticado nem para cima nem para baixo, um bom ponto de aporte tecnicamente falando. Além disso, dá para traçar uma linha de tendência de alta que vem desde do fundo do Covid em 2020 e o papel está chegando muito próximo, né? Então eu vejo uma região de suporte agora bem relevante, tanto pela média móvel de 200 quanto por essa LTA que já vem desde 2020, um ponto bem relevante, onde é muito provável que haja uma defesa e entre uma força compradora no papel.
Então, concluindo, a Klabin é uma tese de longo prazo, é preciso ter paciência, principalmente na questão de renda passiva, não é uma empresa de dividendos para esse momento, né? Então tem que entender bastante essa questão desses projetos dela que levam tempo e no meio do caminho pode acontecer problemas econômicos tanto no Brasil quanto no mundo, e isso acaba afetando os resultados e sacudindo o preço das ações. Então é um case de paciência para tomar cuidado com o tamanho da posição dela dentro da sua carteira de ações e tá ligado nesses momentos onde o papel é estressado, como quando a gente avisa no Descontext aqui nos canais da Bolsa, que ajuda a encontrar esses momentos onde é mais favorável você fazer o aporte, sempre visando um acúmulo de ações de uma maneira mais eficiente, né? Como a gente vê nos últimos 2 anos, foram momentos de queda, né? Onde regiões próximas de fundo deram alerta para os nossos assinantes que souberam fazer os seus aportes nessas horas para melhorar o seu preço médio e minimizar um pouco o risco. Se você ainda não é assinante, convido a conhecer a plataforma. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações. Nós temos diversos recursos, incluindo carteira recomendada, carteira dividendos e carteira valor completa com a tese de investimento de cada empresa e um preço teto adequado, máximo, né, que foi estipulado para você pagar pela ação, além de diversos outros recursos, tanto para você que investe com a filosofia de buy and hold, de dividendos, ou também se você gosta de fazer swing trade e análises gráficas. Você pode testar por 7 dias sem compromisso, vou deixar o link na descrição e nos comentários desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal e também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.